Estamos com o deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado, na atualidade, obviamente, está a posição do Partido Socialista sobre o voto eletrónico, que no fundo é um adiar da possibilidade dos imigrantes votarem eletronicamente. A que é que se deve esta mudança? Porque foi dito que o PS ia tentar encontrar soluções para isso. Porquê é que não vai haver voto eletrónico para já? Eu gostava que houvesse, de facto, uma solução de voto eletrónico remoto à distância. Aqui a questão essencial, porque se trata de uma questão de soberania, é ter todas as condições para garantir que o voto é seguro, que o sistema de votação é inviolável, que não podem haver intromissões do exterior. E não é o caso, não há essa segurança? E que não há de todo essa segurança, não há sistema nenhum informático que seja inviolável, e ainda mais nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje nós confrontamos com um ataque cerrado a todos os sistemas informáticos de todas as instituições. Isso coloca muitos problemas e, obviamente, colocou também problemas no Governo em avançar por uma solução desta natureza. Eu recordo aqui também que em França, que fez a utilização do voto eletrónico e que, de facto, era uma das experiências que nós queríamos levar em consideração, acontece que nós tivemos muito recentemente das notícias que, não obstante ter havido um aumento da participação, o sistema revelou-se, de acordo com o relatório existente, de extraordinária complexidade e também foi relatada a própria vulnerabilidade do sistema. Acontece que, mais recentemente, tivemos a notícia também que a eleição de 3 dos deputados eleitos pela diáspora francesa, portanto, os franceses residentes no exterior, foi anulada precisamente por deficiências no sistema de distribuição dos códigos para permitir aos franceses residentes no estrangeiro de votarem. E, portanto, perante estas circunstâncias, considerou-se que não havia condições para avançar nem sequer com a própria experiência para não criar falsas expectativas. Eu, como digo, eu sempre defendi no passado, isto não é segredo para ninguém, que sempre defendi no passado e gostava que os portugueses no estrangeiro pudessem utilizar este sistema por causa da dispersão das nossas comunidades. Mas é preciso verdadeiramente que hajam essas condições de absoluta segurança e quando, de facto, isso acontecer, eu espero que se possa dar, então, esse passo. Havia agora também um aspecto muito importante. Era a necessidade de nós avançarmos com o processo associado à lei que altera a lei do CCP, portanto, um projeto de lei que nós apresentámos, foi anunciado esta semana. Foi o autor do projeto de lei para a alteração da lei do CCP e era também absolutamente imperioso que se avançasse porque as eleições já deviam ter decorrido há bastante tempo. Acontece que há razões que explicam também o facto de ter havido a dissolução da Assembleia da República, o facto de ter havido a pandemia impediu que isso acontecesse. Mas, finalmente, tivemos condições para entregar o projeto de lei, que é um projeto de lei equilibrado, que é um projeto de lei que dignifica o Conselho das Comunidades, que acolhe várias das propostas que foram feitas pelo próprio Conselho das Comunidades e que eu estou convencido que vai valorizar a ação dos conselheiros e o próprio estatuto dos conselheiros das comunidades. Sr. Deputado, nós no Bom Dia decidimos noticiar que os conselheiros vão ter mais responsabilidades, por exemplo, vão ter que fazer relatórios anuais, etc. Já ouvimos de alguns que vamos ter ainda mais trabalho. Como é que responde a essa crítica? Uma das questões principais no projeto de lei que nós apresentámos é que deve ser verdadeiramente salvaguardada a natureza consultiva do Conselho das Comunidades. E nós detectámos que, de facto, uma das questões que poderiam ser melhoradas tem a ver com o nível de informação que cada conselheiro nos pode transmitir a partir da sua área de residência. E, de facto, é da maior utilidade, quer para o Governo, particularmente, mas também para a Assembleia da República e para os deputados, que eles possam fazer esse trabalho. É um trabalho sério. É certo que pode dar mais trabalho,
mas o Conselho das Comunidades tem essa função de aconselhar. E aconselhar relativamente àquilo que são os assuntos que dizem respeito às nossas comunidades, que são as necessidades das nossas comunidades e que, se nós detectarmos essas necessidades através do trabalho que os conselheiros nesse domínio podem fazer, então estaremos a prestar um serviço importante às comunidades. Eu não quero crer que os conselheiros não considerem que isto seja uma função de utilidade no desempenho da sua missão, porque é aquilo que é verdadeiramente a essência do trabalho dos conselheiros, que é para depois poderem, de facto, cumprir a sua missão enquanto órgão de consulta. E é provável, portanto, que esta proposta do PS seja a proposta votada e validada, não é? Portanto, irá nesse sentido. Exatamente. É claro que nós estamos abertos, vai haver uma discussão na especialidade, que nós... Porque há uma proposta do PSD. Que há uma proposta do PSD e que nós esperemos que essa discussão possa fazer-se tão rapidamente quanto possível, com o agendamento e a discussão primeiro no plenário da Assembleia da República e depois possa haver essa discussão na especialidade com abertura para que todos possam dar os seus contributos para haver uma convergência tão grande quanto possível para que a lei possa ser aprovada por o maior número possível. Nós temos essa abertura, sabemos também que o PSD tem essa abertura e agora temos que nos sentar à mesa e concretizar. Logo que essa lei esteja aprovada, há condições para então marcar eleições? Depois da lei estar publicada, é necessário, portanto, existe um tempo do Parlamento que nós queremos acelerar, é urgente que se acelere esse tempo, e depois há o tempo do Governo que tem os seus prazos também para fazer a marcação das eleições para o Conselho das Comunidades. Acredita que é possível este ano ainda? Eu pessoalmente gostaria que se pudesse ainda fazer no primeiro semestre. Não sei se vai ser possível ou não, mas faremos tudo para acelerar todo o processo para que elas se realizem também. Neste momento já há conselheiros que já não são imigrantes, que foram eleitos, já há muitas situações dessas, porque já passaram quase 7 anos. Exatamente, houve uma evolução, houve uma transformação, houve uma mudança de percepção. Eu devo dizer que, relativamente a este último período do Conselho das Comunidades, tirando esta perturbação de não ter havido eleições no tempo certo, eu acho que houve uma maturidade razoável, com exceção de um ou outro episódio, mas eu acho que há uma maturidade razoável da parte do Conselho das Comunidades. Eu acho que isso é de reconhecer e de louvar. Claro, há também uma mudança da percepção, havia a necessidade de haver uma mudança da lei, decorre até da própria pressão dos conselheiros das comunidades. E, portanto, também respondendo a esse apelo e respondendo também a muitas, não todas, as sugestões que os conselheiros das comunidades fizeram, nós integramos muitas dessas sugestões. Mantemos a determinação em que o órgão Conselho das Comunidades Portuguesas mantenha a sua natureza consultiva e que possa reforçar a sua capacidade de ser um órgão de consulta eficaz. E, além do mais, sendo um órgão de consulta, é para nós também absolutamente essencial que se estabeleça um equilíbrio entre a natureza do órgão de consulta e o Governo e a Assembleia da República, para não haver intromissões do órgão de consulta em esferas que não lhes competem em termos de domínios, de matérias. O facto de nós acolhemos uma das propostas que foi também feita pelo Conselho das Comunidades de tornar obrigatória a consulta no que diz respeito às matérias que são do interesse das nossas comunidades. E isso é um aspecto importante, mas embora seja igualmente importante que a opinião depois não seja vinculativa, portanto que o Governo mantenha a sua margem de manobra essencialmente para aceitar ou rejeitar as propostas que são apresentadas. E é aqui que nós consideramos que é absolutamente também essencial que se mantenha este equilíbrio entre aquilo que é um órgão de consulta e a capacidade executiva que tem o Governo. Este é um aspecto também fundamental, além de outros aspectos que eu acho que creio que são relevantes.
Sr. Deputado, ontem deu uma conferência em França, em Rennes, se não me engano, sobre a importância da diáspora. O Sr. Deputado tem-se pronunciado cada vez mais de forma quase teórica de rever um pouco os conceitos, de rever a forma de ver a diáspora. É nessa linha de criar um pensamento sobre a diáspora que falou ontem com os nossos conterrâneos em França? Sim, um pouco. Porque eu acho que é importante que nós compreendamos aquilo de que estamos a falar quando falamos das comunidades portuguesas ou da diáspora portuguesa ou da imigração portuguesa. Porque... E o Sr. Deputado tem também debatido esses termos e a utilização de certos termos. Exatamente. Porque eu acho muito importante que nós compreendamos o fenómeno da imigração à luz de uma evolução que houve na forma como a imigração portuguesa é olhada. Não apenas no passado mais próximo, mas também no passado mais distante. E há alguns conceitos que nós ainda hoje utilizamos que são conceitos que foram herdados diretamente do tempo da ditadura. E eu julgo que deve ser feita uma reflexão sobre estes termos e que deve ser, e que nós devemos abandonar e deveríamos fazer um esforço para retirar toda a carga negativa que ainda existe relativamente a alguns dos conceitos, a alguns dos termos que são utilizados para nos referirmos às nossas comunidades. Porque quando nós, por exemplo, falamos dos imigrantes, já estamos a qualificar pessoas, compatriotas nossos ou descendentes de portugueses de uma maneira completamente indevida. Porque há uma tendência para, em Portugal, chamar de imigrantes mesmo aqueles que já não são imigrantes. Aqueles que são de segunda e terceira geração, que nem nasceram em Portugal, que não têm muitas vezes sequer a nacionalidade portuguesa, que muitas vezes têm 2 ou 3 nacionalidades. Seriam lusodescendentes, por exemplo, ou outra coisa. Ou outra coisa. Ou diáspora em geral. E como ainda existe uma certa tendência, por vezes até se calhar ingênua, para considerar de determinadas maneiras os portugueses residentes no estrangeiro, que por vezes nos fere quando são referidos dessa maneira. A ideia que muitas vezes muitos dizem de quando vamos a Portugal sentirmos os estrangeiros no nosso próprio país e quando estamos num país que nos acolheu no estrangeiro sentirmos portugueses e sentirmos estrangeiros na mesma. Isto tem um grande significado e, portanto, trata-se de puxar por uma reflexão que possa limpar todos estes conceitos para que todos aqueles que vivem no estrangeiro possam ser valorizados e que possam ser respeitados, porque no fundo também se trata disso. E depois trata-se também de compreender o fenómeno migratório português de uma maneira mais ampla, não apenas à luz daquilo que é a sua concepção tradicional, que está sempre muito associada aos pilares tradicionais como o ensino de português no estrangeiro, o atendimento consular ou o movimento associativo, mas alargar para a presença portuguesa no mundo, que é um verdadeiro ativo para Portugal em termos políticos, em termos económicos, em termos culturais, em termos diplomáticos, e há muitas que acha ainda não é aproveitado que chegue. E que não é aproveitado que chegue, porque eu estou convencido que quando houver uma ideia clara sobre a dimensão, o valor e a importância da presença portuguesa no mundo, em todas as geografias e em todas as épocas, ao longo de várias gerações, o próprio país, em termos executivos, em termos de governação, muda a forma como olha para a nossa diáspora, para a presença portuguesa no mundo e, portanto, considerar mesmo necessidade de elaborar uma estratégia completamente diferente de ter um relacionamento com as nossas comunidades espalhadas pelo mundo, com os portugueses espalhados pelo mundo. E, portanto, o meu esforço também é um esforço sério, honesto, genuíno, que eu acho que também deve ser feito a par das outras coisas que são a necessidade de responder às necessidades imediatas dos portugueses, ter um bom atendimento consular, ter aulas de português, dar apoio ao movimento associativo, dinamizar o movimento associativo. Isso são tudo aspectos que são fundamentais no dia-a-dia, mas temos que trabalhar também em várias dimensões. E depois, há
na minha opinião, uma necessidade de valorizar a diáspora portuguesa, mas sem desvalorizar também todo aquele percurso migratório que está muito ali associado às dificuldades, e não podemos esquecer as dificuldades que as pessoas têm, muitas vezes as dificuldades de integração, mesmo na Europa, onde houve uma mudança também em termos políticos, por causa do conceito de cidadania, mas há de facto todos estes aspectos que necessitam de uma melhoria. Nós aqui no Luxemburgo, ainda há pouco referi isso na minha intervenção, que os governos precisam trabalhar mais uns com os outros para melhorar a qualidade da presença portuguesa em cada um dos países. Muito obrigado, Sr. Deputado.